Tem uma polêmica dessa semana nas redes sociais, na qual o Irã Ferreira ele trocou o seu agente, o seu empresário, Alan Jesus. E qual que era o motivo disso? 19 de junho, domingo, o Irã ele fez uma live. Vamos ver o vídeo. Porra, os caras ficam tirando onda com a cara do cara, pô. Conquistei foi sozinho, Deus é parada, mano. E meus fãs aí, graças a Deus. Porra, os caras vêm montar em cima do cara, pensam que o cara é mané, parceiro. Tenho fé em Deus, meus seguidores aí, que eu amo todos aí. E receba, graças a Deus, pai. Eu tô por meus seguidores, que meus seguidores falam aí comigo aí, tá ligado? Eu não bebo não, parceiro, eu tô santo, tá ligado? Porra, mas porque eu desabafar, mano, nessa porra, eu tô saco cheio já. Quem manda Deus é meus seguidores, parceiro, tá ligado? Meus seguidores aí, que eu boto muita fé aí, Deus aí, Jesus Cristo, o resto é o resto. Um abração pra vocês aí. Esses dias eu não posto vídeo não, esses dias eu ficar uns tempos aí. Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu esfriar a cabeça aí, porra, fica enchendo o saco do cara, mano. Porra. Seguir essa porra é sozinho, Deus e meus fãs, mano. Foda-se o resto. Nessa live, o Irã percebe que ele ficou irritado, ele está irritado com alguém. Ninguém sabia até então quem que era. Mas no decorrer da semana, começaram a surgir boatos, começou a sair manchetes, notícias, falando que o Irã havia trocado de empresário, de agente. Então ele não trabalhava em conjunto mais com o Alan Jesus. E aí que se ele trocou o agente, ele estaria com o novo, então era esse o motivo da live. Este era o motivo da irritação. Mas por que ele trocou o seu agente? Por que ele trocou, saiu do Alan, da empresa do Alan? De acordo com o noticiário, o Irã ele chegou a fechar alguns contratos assim, muito bem remunerados, como a exemplo da Amazon Prime, que iria pagar para ele R$ 1 milhão. Só que de janeiro até junho desse ano, aparentemente o Irã apenas girou um valor de R$ 7.500. Então, essa foi o reboliço que aconteceu no noticiário, e aí teve uma resposta, uma nota do Alan falando que as notícias são falsas, ele não foi comunicado sequer que o Irã gostaria de rescindir o contrato e que eles teriam um contrato até 2026 e que é tudo falso e que a verdade aparecerá. No vídeo de hoje, eu não quero falar sobre quem está certo e quem está errado, uma questão de moral, até porque a minha análise aqui é apenas jurídica. Outra questão é que eu não tenho acesso aos contratos que o Irã e o Alan fizeram. Mas eu queria trazer aqui um ponto muito importante que eu percebi dentro dos dados que eu tenho sobre esse relacionamento do Irã com o Alan, né, do Luva de Pedreiro com seu agente Alan. E qual que é o primeiro ponto que eu gostaria de ver, que é uma curiosidade. A curiosidade está no ponto que o Irã e o Alan, eles constituíram uma sociedade de propósito específico. O que seria essa SPE que a gente chama? O que seria esse propósito específico que eles fizeram? Quando eu constituo uma sociedade, os tipos societários existentes, eles são limitada, sociedade anônima, comandita simples, comandita por ações, em nome coletivo, por exemplo, entre outras. Quando eu crio esse tipo de sociedade, eu posso, dentro daquele objeto social, falar o que é aquilo que eu quero fazer. E é aí que a sociedade de propósito específico entra, porque ela tem um propósito muito específico ao criar uma determinada sociedade. Então eu criei, por exemplo, que é o caso deles, uma sociedade limitada, certo? Em que ela tem um propósito específico. Então, o propósito específico não necessariamente ele é um tipo societário, ele apenas é o objeto social da sociedade. E ele é específico, ou seja, ele é certo, ele é determinado, ele tem apenas uma finalidade, ele tem um fim muito único e óbvio, bem objetivo. Então, um exemplo seria um empreendimento imobiliário em que eu quero construir um prédio. E eu preciso de ajuda de uma incorporadora, de uma pessoa, de um investidor, etc., que vai me ajudar a construir esse prédio. Então, nós vamos fazer uma sociedade de propósito específico, que é construir um empreendimento. O que é? Aquele prédio, aquele condomínio, etc. e tal. Nós construímos e vendemos a unidade autônoma, né, os condomínios, os apartamentos. A partir desse momento que eu fiz isso, eu cumpri o meu objeto, eu cumpri meu propósito. E a partir daí a sociedade ela não precisa mais existir. Se ela cumpriu o propósito, ela pode acabar. Agora, quando eu crio umas empresas, sociedade limitada, anônima, sem ter um propósito específico,
ela, via de regra, ela não tem um período para acabar, é prazo determinado. E aí estão centenas de empresas, igual a Amazon, por exemplo, que eu citei, que elas estão aí que tem prazo determinado, digamos assim, para a vida toda. Esse é o primeiro ponto que quero chamar a atenção, a sociedade de propósito específico entre o Irã, luva de pedreiro, e o agente Alan. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui é referente à representação comercial e o contrato de agência. A maioria das pessoas estudiosas de direito, eles falam que tanto a representação comercial quanto o contrato de agência é a mesma coisa. Alguns falam que é diferente, porque o contrato de representação comercial você precisa de registrar no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, e já o contrato de agência ele seria um pouco mais abrangente que o de representação comercial. Porém, muitos falam que é a mesma coisa, por mais que a representação comercial tenha lei específica, o contrato de agência esteja no Código Civil, eles são o mesmo tipo de contrato. Mas aqui o ponto que eu quero falar geralmente, a regra quando você é um artista, um jogador de futebol, por exemplo, você faz esse tipo de contrato, você contrata um agente. Então, provavelmente, a relação do Alan com o Irã é esse contrato de agência, em que o Alan, ele vai agenciar a vida artística do Luva de Pedreiro. Então ele vai começar a conversar com empresas, ele vai fechar negócios, fechar contratos, igual foi o caso da Amazon, por exemplo, e ele vai ganhar uma porcentagem, uma comissão sobre isso. Então, a maioria das pessoas, quando ela é artista, está no meio artístico, influenciador, etc., ele está assinando esse tipo de contrato de representação comercial, que é um contrato empresarial entre partes. Só que o que eu quero trazer aqui com vocês que despertou a minha atenção dentro do direito societário? Por que eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim, um prestador de serviço, para me atender uma determinada vontade? Por que eu faço o contrato de representação comercial e ao mesmo tempo também faço um contrato de constituição de uma sociedade, e ela sendo de propósito específico? Qual que é essa intenção? Por que eu faço isso? É muito estranho, porque você está contratando uma pessoa e ao mesmo tempo você está chamando ela para ser sua sócia. Você está pagando uma pessoa para te prestar um serviço e ao mesmo tempo ela está virando a sua sócia nesse mesmo negócio. Isso é esquisito. Mas você pode falar, não, Luiz, mas isso não tem nada a ver, porque quando eu crio uma sociedade, eu quero organizar um negócio. Então eu vou ter dividendos, eu vou ter meus lucros, eu vou ter uma estruturação, uma organização, compliance, uma governança corporativa, vai estar tudo alinhado. Calma lá. Uma questão é o seguinte: você chegar para uma pessoa e fala, olha fulano, seja até CLT ou seja um prestador de serviço, e fala, eu quero contratar o seu serviço, eu quero que você trabalhe para mim. Então eu vou estar acima, eu que vou dar as ordens, por exemplo, ou falar o que você tem que fazer, certo? E você trabalha para mim. Agora, quando você chama uma pessoa para a sociedade, independente se um tem 10% da sociedade ou outro 90%, você não chama a pessoa para trabalhar para você, mas sim com você. Quando você fala um sócio, você está falando um par seu. Então, estão juntos. Tanto que se der muito errado, deu para os dois. Se der muito certo, deu para os dois. Então, essa é a questão. Uma sociedade estou trabalhando com essa pessoa, nós estamos juntos. Para um prestador de serviço, não. Eu prestei o serviço e eu quero receber, independente, seja ele uma CLT ou um prestador de serviço X. Então, por exemplo, se o Alan ele fecha um contrato para o Irã, se o Irã cumpriu ou não esse contrato, tanto faz, o Alan ele vai querer receber, porque ele fez a representação comercial. Então ele fez o trabalho dele. Agora a sociedade não, se deu errado para os dois. Então é muito estranho uma pessoa fazer uma sociedade, uma representação comercial em conjunto. É bem estranho nesse sentido. Por mais que uma sociedade ela ajuda, tem toda uma organização, ela deve ser feita. A questão é por que o Irã chamou o Alan para isso ou vice-versa? Qual que era a intenção? Não faz sentido. O Irã poderia fazer simplesmente uma sociedade para ele, como sócio único. É possível, sociedade limitada unipessoal, por exemplo.
poderia ter tocado o empreendimento, ou poderia chamar outro sócio, até alguém da família dele, alguém assim, de muita confiança dele, ele poderia chamar para fazer uma sociedade. Então isso traz uma certa estranheza. Não estou falando que essa estranheza é uma questão de desonestidade, não entenda assim, mas é estranho no ponto de vista de negócio. E é isso, esse é o apontamento que eu quero fazer. Às vezes a gente entra em várias relações negociais, a gente fala assim, meu Deus, isso é muito bom, vou ganhar dinheiro, vai ser muito legal. Só que você não começa a analisar as nuances do contrato. Seja um contrato social, de constituição de sociedade, seja um contrato de prestação de serviço, um contrato empresarial, um contrato civil, seja qual for. Então, se eu fiz um contrato, por exemplo, social, de constituição de sociedade, eu preciso entender quais são as regras do jogo. Porque, por exemplo, se formos olhar na ficha cadastral da Receita Federal, tá, que o Alan ele é sócio administrador e o Irã ele é apenas sócio capitalista investidor. Nós já fizemos um vídeo anterior falando que o sócio administrador é aquele que trabalha no dia a dia da sociedade, administra ela. Já o sócio investidor não, ele apenas aporta um dinheiro e ele vai receber lucros em cima disso, vai receber os dividendos. E qual que é a diferença disso? Uma é que o sócio administrador é ele que gerencia a sociedade, é ele que assina, é ele que movimenta a conta bancária, tudo. Inclusive ele recebe uma remuneração sobre isso, que é chamado de prolabore. Já o investidor, sócio investidor, ele só recebe os dividendos, os lucros. Só que, como que está o contrato social? Se o contrato social, por exemplo, estiver que os dividendos eles são pagos anualmente, pode ser o motivo do Irã ter recebido apenas 7.500 na sua conta bancária, ou ter movimentado só esse dinheiro. Porque às vezes ainda não chegou o momento de pagar o dividendo. Pode ser que o dividendo seja semestral, pode ser que seja trimestral, etc. Não sei, eu não vi o contrato. Mas olha uma questão de eu fazer uma sociedade, assinar um contrato muitas vezes sem olhar e sem sequer discutir as regras do jogo. Então esse é um problema muito grande. Por sua vez, representação comercial, o que eu posso fazer? Quais são as cláusulas que vai ter? Apesar de representação comercial ter disposição no Código Civil e lei específica, eu preciso seguir. Todo o contrato, ele também tem uma certa liberdade de eu contratar, de eu trazer cláusulas, disposições. E aí, se o Irã ele não fez isso, se ele não prestou atenção, ele pode ter perdido uma oportunidade, inclusive, de acabar com o contrato ou dele também ser remunerado. Então, se tivesse, por exemplo, representação comercial, ele estaria assim, ó, 1 milhão eu vou receber da Amazon e o X% vai ficar com você, Alan. E pronto, obrigado por esse negócio. Só que a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas o que eu quero trazer é isso. Tomem cuidado com as sociedades que vocês estão fazendo, porque não é nem má intenção, é não entender aonde está se entrando. Você acha que está fazendo um grande negócio, um grande empreendimento, porém, você na verdade está trazendo algo que é muito ruim para você, que não vai te ajudar em nada, que vai na verdade complicar a sua vida. Então é muito estranho você fazer uma sociedade, porque quando você quer criar uma sociedade, e sociedade de pessoas, via de regra, que são as limitadas, porque aquela pessoa é muito importante, você tem que fazer com alguém que você tenha uma grande confiança, que você vai trabalhar em conjunto, que ela vai te ajudar, ainda mais sendo ele, que é uma pessoa, pelo que eu percebi, é uma pessoa muito simples, e talvez não foi muito bem assessorado. É de extrema importância que ele tenha uma pessoa que vai ajudar ele, seja na parte contábil, financeira, econômica, jurídica, que vai estar ajudando tudo para ele não entregar isso na mão de outra pessoa. Porque por mais que a outra pessoa seja bem intencionada, a intenção da pessoa não é aquilo que o outro quer. Então, por mais que fulano seja bem intencionado, fulano talvez não sabe o que eu quero de verdade. E aí isso não pode estar bem escrito no contrato. Então, tome muito cuidado. E aí, por fim, a lei de representação comercial, ela traz algumas questões que são possíveis do Irã rescindir o contrato. Isso a gente só vai saber se de fato acontecer, que se vai estar em alguma dessas questões, alguma dessas finalidades de justa causa, sendo que, lembre, quando você faz um contrato, você pode criar também outras formas de justa causa, até no contrato social, para você retirar, por exemplo, um sócio. Então,
Ter pessoas para te ajudar, pessoas que entendem da técnica, são peritos naquilo, é de suma importância. E saber aonde você está entrando. E sempre lembrando que se você vai entrar num determinado tipo de negócio assim, contrate um perito nisso. Contrate um advogado para olhar aquele contrato, uma operação, na questão de escrituração, um contador, por exemplo. Não deixe de estar rodeado de pessoas boas que possam te ajudar para que seu dia a dia e sua vida empresarial seja de sucesso.